Se a Pablo Vittar fica triste com tesão, os personagens desse filme aqui ficam todos serelepes ao quê? Vivenciar acidentes de carro. E aí você pergunta, que bizarrice é essa? Essa bizarrice é escrita e dirigida por ele mesmo, o pai do body horror, David Cronenberg. Hoje vamos falar de Crash Estranhos Prazeres. Eu juro que assistindo esse filme, eu fiquei gag, pensando assim, Cronenberg, meu filho, o que você tá querendo me contar? Mas aí, pensando bem melhor, remoendo esse filme hoje, inclusive, eu venho aqui trazer uma reflexão pra você que já viu ou ainda não, né, tá perdendo essa preciosidade em forma de cinema. Se a relação nada monogâmica entre o James e a Catherine já nos mostra que essa história não tem nada de convencional, toda a trama no entorno do fascínio sexual por acidentes de carro causa estranheza e também atração pelo que nós vemos em tela. Na trama, nós acompanhamos o Jamie Ballard, que, abre aspas, tá assim, o James Spader nessa época, ele tá um sabor, né? No caso, ele é um diretor de televisão, na verdade, ele é um produtor de cinema, né? Que acaba se envolvendo em um grave acidente de carro. Ele bate de frente com um outro veículo, no qual está sendo ocupado por duas pessoas, né? Uma médica, que depois a gente vai conhecer melhor e é bastante importante para toda a trama, e também o marido dela, que no caso parece que não tá de cinto, né? E é arremessado pela frente do carro e acaba falecendo. No caso, James acaba no hospital, né, com pinos, talas, e aí o Cronenberg dá um zoom pra gente ver como ficou o estado da perna dele, ele também tá bem destruído, a moça também não tá muito legal, mas eles acabam se recuperando. E aí, numa conversa, né, o James Spader, ele começa a perceber que o trânsito parece que tá mais caótico, parece que tem mais gente andando sobre veículos na cidade. E essa moça também tem a mesma percepção. E aí parece que algo mudou neles, e aí a gente entende. Eles acabam se sentindo atraídos, né, por acidentes de carro e acabam encontrando outras pessoas, que inclusive tem uma figura central nessa trama, nessa seita, nessa religião que existe dentro do filme, que eu acho que ele, pra mim, pelo menos é o destaque, né, o personagem Vogue. Mas o que leva uma pessoa a sentir prazer em um momento de dor ou quase morte? Isso quando uma pessoa não vai de arrasta, né? O próprio filme responde. O Vogue, a meu ver, é o personagem mais interessante de se acompanhar, que ele não tá se aguentando de tesão. A gente percebe pela fala, né, pela interpretação do ator, que ele tá se sentindo assim, sabe, super tesudo. E o filme geralmente explica isso, né, numa conversa, num diálogo do Val com o nosso protagonista, que ele afirma que existe uma psicopatologia benevolente, né, que ao encarar um acidente de carro como um evento, né, catalisador, ele acaba gerando prazer, ou seja, a adrenalina no pós-morte gera um anseio nesses personagens de vida. E você fica assim, meu Deus, o que é isso que eu tô assistindo? Mas se você parar pra ver, assim, né, confesso pra ti que o roteiro não é o forte desse filme, as falas em si. Porque se a gente for pensar, roteiro é tudo que aquilo que tá em cena, né? Mas toda a mise-en-scène, tudo que foi montado, os acidentes de carro, as cenas de sexo, as motivações dos personagens, quando a gente olha com carinho, com boa vontade, a gente começa a perceber que aquele mundo de automóveis e sexo, dor e prazer, é uma válvula de escape para aqueles personagens, para a vida deles. Inclusive a Catherine, que é a esposa do James, né? Que a gente fica tentando entender qual é a relação deles, né? Eles estão juntos, a relação deles é não monogâmica. O que que acontece? Por que que eles estão tentando buscar prazer em outras pessoas e ao mesmo tempo tentando buscar prazer em si mesmos, né? E você fica naquela de procurar a motivação de cada um. Inclusive, eu já tinha visto esse filme em algumas cenas, assim, shorts, né? Cenas cortadas, que eu achava que era o final do filme e eu estava certa. É a cena catártica do final do filme, em que a gente vê, percebe que a Catherine, eu senti que ela queria ir de arrasta pra cima, né? Não sei se é essa percepção sua, deixa aqui nos comentários, por gentileza, se é essa mesma percepção, porque o personagem do James Spader, ele fica falando, talvez da próxima vez, querida, talvez da próxima vez. E a gente fica se questionando,
que tipo de vida aquela mulher levava, porque a gente conhece muito pouco, né, assim, do passado dela. A gente entende as motivações, a gente entende que em certo momento ela vai se envolver com o Vogue, tá? Dito e feito. O próprio James sente tesão no personagem do Vogue e eles acabam, né? Terelê-tê-tê. E isso pra mim soou muito assim, em tempos em que a gente vê pessoas bebendo detergente, né, mamando detergente, coisas absurdas como filmes tenebrosos vindo à tona, custando mais do que filmes de Hollywood, e a gente fica assim, né, meu Deus, que realidade é essa? O El Niño que tá vindo aí, várias outras catástrofes que estão acontecendo, ebola, né, por aí vai. A gente pensa no mundo que aqueles personagens vivem, né, vivem e como, toda essa questão de prazer, de tesão por algo que comumeiramente para as outras pessoas gera preocupação, dor, né, gera vários outros sentimentos, nesses personagens o sentimento maior é prazer. Eu acho que para finalizar esse vídeo, Crash Estranhos Prazeres é justamente sobre isso, sobre a gente perceber, sentir, né, toda aquela carga sensorial que o filme nos proporciona. É muito bem filmado, tá? David Cronenberg, como sempre, é um dos meus diretores favoritos, já assisti outros filmes dele, Videodrome, vou ver se eu trago um review desse filme também, que ele é babadeiro, traz uma discussão maravilhosa também sobre questões de sentir prazer na violência, né, que é uma outra parada, mas aqui não que nesse aqui também não seja, né, se a gente for perceber, o Vogue todo tempo ele tá querendo fazer com que aconteça um acidente, ele não se dá por satisfeito, até ter aquele final trágico dele, e eu acho que é muito rico esse filme, e fica parecendo que o filme é só bizarrice de pessoas tesudas com carros, com acidentes de carros, mas eu acho que a discussão vai muito além disso. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, a dar o like nesse vídeo, a acompanhar outros vídeos, outros reviews que sempre estão saindo aqui no canal. É isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!